Durante os últimos 8 ou 10 anos, o diretor Martin Scorsese tem tecido várias críticas à qualidade dos filmes, seus propósitos, suas mensagens e o conteúdo desses filmes. Ele também já teceu crítica às formas novas de como vemos os filmes nas diferentes plataformas de streamings e diferentes tipos de tela, como a televisão, tablets, iPads e celulares. Scorsese já disse coisas como o fato de que ele não vê mais qualidade no cinema e que o cinema está acabando. Já disse que os filmes da Marvel não eram cinema e sim parques de diversão pelo fato de seu gosto por filmes e temperamento pessoal. Ele disse que parte dessa rejeição é porque ele já tem uma certa idade e não tem a visão de cinema dos jovens de hoje e que cresceu no tempo que deveria, onde desenvolveu um senso do que era o cinema e o que ele poderia ser e como o que estamos vendo hoje é diferente do que a geração dele esperava. Ele admite que existem fundamentos que ele conhece do cinema na Marvel, porém, ele diz que não há revelação, mistério ou perigo emocional genuíno, que não há nada realmente importante em risco, que as imagens são feitas apenas para agradar conjuntos específicos de demandas e que são projetadas como variações em um número finito de temas. Tudo é sancionado e não pode ser de outra maneira, e diz que a natureza das franquias do cinema são pesquisas de mercado, testes de audiência, avaliação, modificação, reavaliação e remodelação até ficar no formato certo. Sobre os streamings, ele diz que a arte do cinema está sendo desvalorizada sistematicamente, marginalizada, rebaixada e reduzida ao seu mínimo denominador comum pelo sistema de streaming que vê o filme, entre aspas, como conteúdo. Quando Scorsese bate na Marvel, ele está usando seu poder de prestígio não para criticar os profissionais em específico, como atores, atrizes, diretores e roteiristas. Ele está querendo bater de frente com a indústria, com os estúdios gigantes que na cabeça dele só fazem um produto descartável para ganhar dinheiro e não pensam nos jovens cineastas que têm histórias menores, porém mais pesadas e da vida real para contar, como quando ele mesmo era um desses jovens. Ele está apontando o dedo aos produtores executivos e empresários que comandam os orçamentos para cada produção. Esse é o real motivo de todas essas críticas. Apesar de fazer sentido, acho que tem um erro que ele está cometendo, que é o de usar os filmes de super-herói para fazer críticas aos estúdios, criticar a produção desses filmes. Ele não enxergou que muitos profissionais que trabalham nesses filmes só começaram a se interessar pelo audiovisual por causa das obras dele, e quando ele ataca o trabalho dessas pessoas, elas se sentem desamparadas por ouvir coisas como essas de sua fonte de inspiração. E sobre os streamings, acho que Scorsese está com medo que seu saudosismo da experiência de ir ao cinema acabe e que crianças não tenham a oportunidade de terem experiências cinematográficas e se apaixonarem por isso, como aconteceu com ele, por exemplo. Um exemplo disso é quando ele diz que tem uma memória muito boa
de que quando foi criança assistia faroestes com seus pais no cinema, como o filme The Searchers de John Ford com John Wayne, por exemplo. Acho que essas críticas, de certa forma, falam muito mais sobre ele mesmo por dentro do que sobre a indústria cinematográfica. Acho que em alguns pontos ele tem razão, mas em outros pontos sua opinião está ultrapassada.